Vamos hoje ler a Bíblia em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 até o 8. 1ª carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 4 a 8. Pedras vivas, mundo em construção. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Nós temos uma insatisfação no nosso coração, eu diria um inconformismo na nossa vida sobre a realidade das coisas, sobre o mundo ao redor. Porque por mais que a vida da gente esteja boa num determinado momento da vida, a gente pode estar muito satisfeito. Mas por mais que essa nossa vida esteja boa, há muita coisa ruim no mundo, há muita injustiça no mundo, há muita dor, há muito sofrimento, há muita maldade. E nos dias que a gente vive, com a velocidade da informação, isso vai gerando em nós uma angústia, talvez essa seja a palavra que eu estava buscando no início, uma angústia com o estado de coisas, com a realidade que a gente enxerga ao redor de nós, tanto perto de nós, muito perto, quanto também no mundo afora. E aí a gente tem esse sentimento de angústia e inconformismo, ou pelo menos deveríamos ter o inconformismo. Mas aí uma pergunta importante: quem é responsável por tudo isso? Quem é responsável por esse estado de coisas? Porque nós temos uma capacidade, desde sempre, de procurarmos responsáveis, ou de procurarmos culpados, Quando o texto bíblico retrata, naquela descrição, narração do Éden, a criação de tudo, uma das primeiras habilidades que o ser humano desenvolveu foi a habilidade de jogar a culpa em alguém. Por quê? Chega lá Deus e pergunta para Adão: o que aconteceu, Adão? Não, a mulher que o Senhor me deu me fez eu entrar nessa enrascada. Então, numa tacada só, ele culpa Deus e a mulher pelo problema que ele mesmo gerou. Pois a mulher: o que aconteceu, Eva? Não, foi a serpente que me enganou. Ou seja, o ser humano desenvolveu essa habilidade de jogar a culpa em alguém. Alguém tem que ser culpado, menos eu. Eu não sou culpado. Eu não sou responsável por isso. E esse é um grande engano. Porque quem é responsável por todo esse estado de coisa? Todos nós somos. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade. Se a coisa está boa, todos nós temos méritos. Mas se a coisa não está boa, todos nós temos responsabilidade também. Evidentemente que algumas pessoas têm mais responsabilidade que outras. Claro que algumas pessoas, elas colaboram mais para que as coisas corram como correm, que a injustiça exista, que a maldade prevaleça muitas vezes. Isso não tira de nós a nossa parcela de responsabilidade na construção de uma outra coisa, na construção de um outro mundo, de outras realidades. E essa é a boa notícia: existe possibilidade de mudança, existe possibilidade de
transformação. Essa transformação não é impossível. E é isso que deve, hoje, ser a boa notícia ao nosso coração e nos consolar, ao mesmo tempo nos animar. E essa mudança, essa transformação, não só é possível, como também é para nós cristãos um dever, um chamado, uma convocação do Senhor. Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo: não se conformem com esse mundo, mas transformem-se segundo a renovação da mente de vocês. Não se conformem com esse mundo, mas transformem-se, porque transformando-se você transforma também a realidade ao redor. Transformar-se para transformar o mundo ao redor. E aí entra essa metáfora bonita que Pedro usa: como pedras vivas que nós somos, nós temos um mundo a construir, nós temos uma casa para ser edificada. Pedro usa essa expressão, como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, que é a igreja. Como pedras vivas que somos, nós temos então estas realidades a edificar e a construir. E aqui Pedro usa uma metáfora que para ele era muito, muito peculiar. Jesus era mestre, foi mestre em usar metáforas. Ele diz: eu sou o pão da vida, uma metáfora. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Depois ele usa muitas metáforas nas parábolas: o grão de mostarda, o pastor e as ovelhas, a mulher da dracma perdida, da moeda perdida, e tantas outras parábolas que ele usa, que ele faz usando metáforas. Jesus era mestre nisso. E teve uma que ele usou especificamente com Pedro. Em determinado momento, primeiro que ele muda o nome de Pedro, que era Simão, ele muda para Kefas, ou Cefas, que foi transliterado para Pedro, porque Kefas significa pedra, Pedro. Então o nome de Pedro já era em si uma metáfora, porque o nome dele não era Pedro, era Simão. Jesus transforma o nome de Pedro, de Simão, em pedra, que é isso que significa, rocha, pedra. E aí Jesus usa essa metáfora com Pedro da seguinte maneira: ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Metáfora pura. E aí cria-se uma discussão milenar, né? Tem pelo menos, não é milenar, né? Eu diria que é da Reforma Protestante para cá, então centenária, né? Há 5 séculos existe uma celeuma, uma discussão sobre quem é essa pedra. Por quê? Os nossos irmãos católicos dizem que essa pedra é Pedro, porque ele teria sido o primeiro Papa. Então sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É Pedro, que significa pedra. Os protestantes, sempre querendo fazer o joguinho de ficar brigando, negando as coisas, né? E isso é dos dois lados. Esse pensamento maniqueísta, binário, de sempre ter que negar o outro. Os protestantes chegaram e disseram: não, esta pedra que Jesus fala não é Pedro, esta pedra que Jesus fala é o próprio Jesus. E ainda tem o gestual para explicar: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sinceramente, eu não consigo imaginar Jesus falando isso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Aí tem a interpretação, porque a palavra que ele usa para Pedro é pedra, e a palavra que ele usa para a pedra da igreja é uma rocha maior, que daí seria Jesus e tal, e tal, e tal. Resultado, sabe o que eu acho? Eu acho que os dois lados estão certos. Eu acho que quando Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando dele mesmo, Jesus, claro, porque todo edifício está construído a partir da proposta da mensagem de Jesus. Mas é também Pedro, porque a igreja é formada por quem? Por pessoas, homens e mulheres dispostos. Então a igreja está edificada sobre a pedra que é Cristo, sobre a pedra que é Pedro, sobre a pedra que é a Dailde, sobre a pedra que é o Márcio, sobre a pedra que é a Rose, sobre todas as pedras, que somos nós, pedras vivas. E estas pedras vivas edificam essa casa espiritual
chamada igreja. Então nós somos as pedras sobre as quais e com as quais esta igreja é edificada, e conforme Jesus disse, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, porque nós, pedras vivas, edificamos essa igreja e formamos essa igreja. Agora, quem é a pedra angular, a pedra principal? Pedro deixa bem claro, a pedra principal é Cristo Jesus. Mas ele, Pedro, também pedra, e todos nós somos estas pedras vivas, movidas pelo Senhor. E olha que interessante, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas pedras vivas não é uma contradição entre termos, porque a pedra não é viva, a pedra não se move, a pedra não tem vida. Só que Pedro chama os cristãos de pedras vivas, movidas pelo Senhor, inspiradas pelo Senhor, movidas pela ação do Espírito Santo. Coisa linda, né? Essa metáfora que Pedro usa, e como eu falei, era familiar para ele essa metáfora, porque ele mesmo foi objeto desse tipo de comparação por Jesus Cristo. Ele, Pedro, cujo nome significa pedra. Mas se somos pedras vivas, e se há um mundo em construção, o que é que a gente tem que fazer? Então eu trouxe pelo menos 2 pontos de reflexão para nós hoje à noite a partir desse texto. Primeiro, a vida e a mensagem de Cristo, a pedra principal, é que nos inspiram a construir um outro mundo possível. A vida e a mensagem de Cristo nos inspiram a construir um outro mundo possível, e Cristo é a pedra principal, a pedra angular. E Pedro aqui, ele se dirige especificamente aos judeus, quando ele diz que Jesus era esta pedra principal que foi rejeitada pelos construtores. A mim me parece que aqui ele faz uma referência clara aos judeus que tinham rejeitado Cristo Jesus, sendo os judeus os construtores. E aí então outros de fora do povo judeu reconheceram a Cristo Jesus. Jesus então ele quer colocar aqui que era uma coisa absurda os construtores rejeitarem a pedra principal. É como se os construtores quisessem construir um edifício sem os alicerces, sem a base. Ele diz, esta pedra que era a base, os alicerces, os construtores rejeitaram. Isso é um absurdo. Mas ele, Jesus, é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal. Agora, quando eu digo que esta vida e mensagem de Cristo, sendo ele a pedra principal, nos inspiram a construir um outro mundo possível, nós precisamos fazer uma reflexão aqui, um questionamento. Para que mesmo foi que Jesus veio a este mundo? Qual foi o propósito de sua vinda? Qual foi o propósito de sua vida, de sua mensagem e de sua morte? Para quê? O que Jesus veio fazer aqui? O que ele veio despertar em nós? O que ele veio... Para que aconteceu tudo isso? Será que ele veio para cá para fundar uma nova religião? A mim me parece que não. Isso nós é que fizemos, né? As pessoas fundaram uma religião a partir da mensagem de Jesus, mas não me parece que ele quisesse fundar uma nova religião. A partir de Cristo nós criamos vários segmentos religiosos com clero, com hierarquia, com estrutura de poder, muitas vezes com uma estrutura opressora de poder. Mas será que foi isso que foi para isso que ele veio? Será que essa é a proposta de Jesus? Eu acho que não. Eu acho que a proposta de Jesus é uma proposta subversiva. Por mais que esse termo assuste alguns. Sim, a proposta de Jesus é subversiva, no sentido de que ele propõe a subversão da ordem das coisas, desta ordem perversa das coisas. Compreenda,
Jesus, ele quer subverter essa ordem que perpetua a maldade, que perpetua a injustiça, que perpetua as desigualdades. Por exemplo, é uma proposta de revolução sem armas, é uma proposta de subversão pacífica, mas extremamente revolucionária e transformadora. O fato é que nós domesticamos a mensagem de Jesus. Domesticamos porque nós meio que tiramos muito da essência da mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é altamente subversiva, grandemente transformadora e totalmente revolucionária. Jesus propõe que eu, vendo alguém com fome, que eu divida a minha comida com quem está com fome. E a gente não faz isso. A proposta de Jesus é que eu perdoe infinitamente quem me ofender. Porque ele disse que perguntaram para ele: quantas vezes tem que perguntar? Que tenho que perdoar? 7 vezes? Não, antes 70 vezes 7. Faça a conta. 490 vezes. O que Jesus quis dizer com isso? Que você tem que perdoar infinitamente. Essa proposta é subversiva, revolucionária. Quando ele propõe: dê a outra face a quem bater-lhe no rosto. Quando ele propõe que eu tenho que buscar antes a justiça e o reino de Deus, para que as outras coisas depois sejam acrescentadas. Isso é revolucionário, totalmente revolucionário. E quando Jesus diz o seguinte, que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, esta é a chave de qualquer revolução possível no mundo e de qualquer outro mundo possível. Quando se percebe, se compreende que eu preciso amar o outro, e isso se revelar em compromisso com o outro, como a mim mesmo, então essa é a revolução e a subversão que Jesus propõe. Então ele não veio fundar uma nova religião, ele veio propor uma revolução. Por que vocês acham que ele foi assassinado? Porque a mensagem dele não era uma mensagem domesticável naquele momento. Depois ela foi domesticada, mas a mensagem dele era altamente subversiva, estava gerando uma instabilidade no Império Romano, pelo menos naquela parte do Império que era a Palestina, e não foi, além disso, estava causando uma enorme instabilidade na estrutura religiosa daquela região. Não foi à toa então que assassinaram Jesus, que a mensagem dele era muito perturbadora. Ele propõe então essa construção de uma realidade nova, que ele chamou também metaforicamente de reino de Deus, porque reino de Deus também é uma metáfora. Ele usou uma expressão conhecida da época, para que as pessoas compreendessem. Não é que na realidade de Deus ele está lá num tronão, como um rei, um cetro na mão. Tudo isso é metafórico, para que as pessoas compreendessem as coisas. Então, ele nos chama à construção de uma outra realidade, que ele chama de reino de Deus. É o Brian McLaren que diz que poderiam ser outras expressões, como a dança de Deus, a festa de Deus, porque esse reino de Deus seria então uma realidade, um mundo segundo os valores de Deus, segundo os desejos, os sonhos e a vontade de Deus. Pois bem, essa construção de um outro mundo possível, Jesus propõe todas as vezes que ele vai contra a maré, que ele vai contra esse estado injusto de coisas da sua época, que infelizmente se repetem na nossa época também. Jesus propõe a construção de um outro mundo possível quando, por exemplo, ele acolhe a mulher samaritana e transforma mulheres Betesda, essa mulher samaritana, na primeira pregadora do Evangelho. Foi a primeira, não teve outro antes. Além de Jesus, a primeira pregadora do Evangelho foi a mulher samaritana, porque ela sai da conversa com Jesus, pregando o Evangelho, falando de Jesus e convidando outros a conhecerem Jesus. Foi a primeira. E aí a gente dá uma aliviada e diz: não, ela foi a primeira missionária. Foi a primeira pregadora do Evangelho, a mulher samaritana. Jesus acolhe essa mulher. Isto é a proposta
de um outro mundo possível, da construção de uma realidade distinta. Ele faz isso, ele constrói um outro mundo possível quando acolhe a mulher de má fama que lhe ungiu os pés. Em outras palavras, a prostituta que lhe ungiu os pés, que era considerada mulher de má fama à época, ele acolhe essa mulher e a dignifica. Jesus, ele propõe uma realidade diferente, um outro mundo possível, quando acolhe as crianças no meio de uma roda de adultos e as coloca no meio e diz: delas é o reino de Deus, e ninguém que não se fizer como elas entrará no reino de Deus. 2000 anos atrás Jesus faz isso, lembrando que até hoje não é de bom tom uma criança entrar na roda de conversa dos adultos, não é? Até hoje não pode. Os adultos estão conversando, criança não entra, criança não se mete, criança não se intromete. Você imagina isso 2000 anos atrás. Aí você pega 2000 anos atrás, os homens estão conversando numa roda, as crianças querem se achegar. Naturalmente os homens adultos dizem: não, criança aqui não entra, que essa aqui é uma roda de conversa de adulto. Jesus pega, manda abrir a roda, manda entrar as crianças para o centro da roda e as coloca no centro, dizendo: o reino de Deus é delas, e quem não se fizer como elas não entra. É ou não é a proposta da construção de um outro mundo possível, de outras realidades? Imagina como isso era revolucionário para a época, se até hoje ainda permanece revolucionário. Jesus propõe um outro mundo possível quando ele não faz discriminação de pessoas, sendo amigo de todos, judeus, publicanos, homens, mulheres, crentes e incrédulos, e especialmente quando ele diz que o primeiro mandamento e o mais importante deles é amar ao próximo como a si mesmo. E daí advém todos os outros: perdoar sempre, compartilhar sempre, amar sempre. Ele propõe a construção de um outro mundo possível quando ele rejeita a injustiça, a hipocrisia, a maldade, o egoísmo, a avareza, o ódio. Jesus propõe a construção de um outro mundo possível quando ele diz que fazem parte do reino de Deus aqueles que o vestiram quando ele estava nu, que o alimentaram quando ele estava faminto, que o visitaram quando ele estava doente ou preso. Ele diz: estes é que vão fazer parte do meu reino. Aliás, estes é que fazem parte do reino de Deus. Jesus propõe a construção de um outro mundo possível quando multiplica pães e peixes ao compartilhar pães e peixes com uma multidão e fazer todos compartilharem o que tinham. E assim Jesus alimenta uma multidão. E ele nos convida a fazer o mesmo. O grande milagre da multiplicação de pães e peixes que Jesus fez foi um milagre no coração daquelas pessoas, que todas compartilharam o que tinha, e aí ninguém teve falta de nada, ainda sobrou comida, porque quando a gente compartilha, o alimento se multiplica. Jesus então propõe isso, e propõe então esse outro mundo possível, através dessa sua vida e dessa sua mensagem. Para além da mensagem de Jesus, a própria vida dele, vida e morte de Jesus. Vida e morte de Jesus são um enorme apelo à construção de um outro mundo. Porque a vida de Jesus e a morte dele são a prova de que ele levou o amor até as últimas consequências. Ele não fraquejou, ele não abriu mão do amor que tinha, ele não abriu mão do compromisso que tinha. Mas ele foi até o fim com o seu compromisso de amar. Ele decidiu amar, ele escolheu amar, e nessa escolha e nessa decisão ele foi até o fim, ainda que tirassem a vida dele, como de fato fizeram. Por isso, por tudo isso que eu falei aqui, Jesus é a pedra sobre a qual ele edifica a sua igreja. Por isso que ele é a principal pedra. Todos somos pedras, mas ele é a pedra principal, sobre a qual a igreja, como grupo de pessoas, homens e mulheres dispostos a realizarem o reino de Deus, se edificam, se baseiam. E é a partir desta pedra, Jesus, que nós podemos construir outras realidades e outros mundos possíveis. A partir da vida, da mensagem e da morte de Jesus, é que nós podemos construir outras realidades, porque ele é a pedra principal, é ele que nos inspira e é ele que nos convoca a fazermos isso. Segundo,
E aí vem agora a nossa parte. Eu estava falando da parte de Jesus. Fala da nossa parte agora. Somos pedras vivas neste mundo em construção, para a edificação de outras realidades possíveis. Nós somos, ou deveríamos ser. De novo, eu chamo atenção aqui para essas realidades atuais que vão contra os valores do reino de Deus. Quais são? As realidades que negam o reino de Deus, que são realidades anticristãs, que promovem os valores do anticristo. O anticristo não como uma pessoa, o anticristo não é uma pessoa. O anticristo é qualquer pessoa, qualquer político, qualquer sistema que negue os valores de Cristo Jesus, qualquer. Então, quais são as realidades atuais que vão contra os valores do reino de Deus? Violência, por exemplo. A violência que se traduz através da guerra. Recentemente, a faixa de Gaza passou por um massacre, a Síria ainda está em guerra, tem um Estado, a indústria de armas ela é muito habilidosa em insuflar guerras pelo mundo, até para que ela se mantenha viva e os donos dessa indústria continuem enriquecendo. Isso é algo completamente anticristão e algo que nega os valores de Cristo. Isso são realidades que vão contra a mensagem de Jesus. Mas não é só essa violência da guerra do exterior. E a violência urbana, como é que fica? 50 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil. 50 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil. Você sabe o que é isso? Imagine uma cidade de 50 mil pessoas. Pois é, uma cidade dessa desaparece por ano no Brasil, de gente assassinada. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente convive com isso assim, sem que haja uma angústia, um inconformismo, uma insatisfação? Como é que a gente lida com naturalidade com esses dados? Fora tantos outros que não acabam em assassinato. Por exemplo, violência contra a mulher, violência contra homossexuais, violência contra crianças, violência contra negros. Como é que a gente lida com isso? Outras realidades, fome, ainda tem pelo menos 2 bilhões de pessoas no mundo que sofrem de insegurança alimentar, em outras palavras, que não comem o suficiente, o mínimo suficiente para se considerar bem alimentado. Outra realidade que vai contra o Evangelho, 1% das pessoas mais ricas tem 90% da riqueza do mundo inteiro. Eu não estou falando de Brasil, que é um país extremamente desigual, mas do mundo, 1% das pessoas tem 90% de todas as riquezas do mundo. Será que isso é certo? Será que isso está de acordo com o que Jesus propõe de compartilhamento, de multiplicar através do compartilhamento? Será que isso está de acordo com a mensagem que infelizmente nós domesticamos de Jesus? Será que está de acordo com a proposta de Jesus? Não, não está. Não precisa refletir muito para dizer que não está. Então, a gente vê tanta coisa, gente muito próxima da gente que vive em condições subhumanas. E aí você vê, além disso tudo, para acabar, para jogar uma pá de cal nisso tudo, a gente vê a corrupção graçando na política e fora da política. Em todas as estruturas de poder, manchadas, corrompidas por essa maldição que é a corrupção. Aí pergunto de novo, isso está certo? Isso está de acordo com a proposta de Jesus? Não. Esse mundo não reflete os valores de Jesus. Sabe qual é o problema disso tudo? É a gente se conformar. Ah, mas as pessoas estão muito inconformadas. Realmente, no Facebook, o que tem de gente inconformada no Facebook, olha, é de lascar. Os revoltados do Facebook. A gente teve tantas revoluções e revoltas no Brasil, né? Revolta de Canudos, a Cabanada, essas coisas a gente estuda, né? Na Sabinada, essas revoltas a gente estuda no ensino fundamental e médio. Aí hoje, se fosse aqui, acho que na história, né? Daqui 100 anos, vão falar a revolta que teve nos anos 2010.
A revolta do Facebook, claro, né? Claro, os revoltados do Facebook, do WhatsApp também tem muito. Mas será que para além dessa revolta no Facebook, qual é a atitude efetiva de mudança? Há alguma coisa concreta na sua vida? Uma realização, uma coisa que você tenha feito concretamente para alterar este estado de coisas que gera esta indignação? E nesse contexto, qual é o papel do cristão, daquele que diz pertencer à religião cristã? Seria nosso papel ficar na igreja orando para que as injustiças cessem, para que os famintos comam, para que as vítimas de violência não sejam mais vítimas de violência? Será que é esse o nosso papel? Será que é nosso papel fazermos vigílias para que acabe a corrupção no mundo? Será que é nosso papel fazermos jejum e oração para que as coisas mudem? Eu digo claramente e com muita convicção no meu coração: não, isso não vai mudar absolutamente nada. Se nós ficarmos apenas orando, nada vai mudar. Qual é a lógica de eu ver uma pessoa faminta e, em vez de dar o prato de comida para a pessoa, eu orar pela pessoa? O que isso mudou a realidade da pessoa? Me diga. Qual é a lógica de eu orar e decretar o fim da corrupção, mas na época de eleição eu vender o meu voto? Qual é a lógica do líder religioso que diz que tem que proclamar um jejum e oração para que o Brasil seja do Senhor Jesus, mas na época de eleição ele negocia os votos da sua igreja em troca de dinheiro ou de favores? Qual é a lógica? Não muda nada. Não muda nada. Se esta oração não nos levar, não nos conduzir para a ação, não mudou absolutamente nada. Por isso que eu gostei da canção lá que a gente cantou. Esse amor é a nossa canção, e depois lá na frente, esse amor é a nossa ação. Porque senão nós viramos cínicos, hipócritas, que ficamos dentro das igrejas, no nosso mundinho, na nossa redoma, tudo está bem, tudo está bom, ficamos orando, mas lá fora as pessoas estão sofrendo, ou mesmo aqui dentro, muitas vezes. Então não é isso. Nós não podemos apenas ficar orando enquanto as injustiças continuam, enquanto crianças e idosos sofrem abandono, enquanto pobres padecem da carência do que é mais elementar para a dignidade humana, e enquanto bandidos da pior estirpe continuam dando as cartas na política. Não, nós não podemos ficar apenas orando. Esse não é o nosso papel. Nós temos que assumir a nossa vocação, o nosso chamado. E a nossa vocação e o nosso chamado é para que sejamos pedras vivas, e como pedras vivas edificarmos uma nova realidade, um outro mundo, uma outra coisa, uma outra realidade. O nosso papel é assumir o nosso compromisso com a nossa vocação. Compromisso. Se há uma enorme crise na igreja contemporânea, eu diria que é uma crise de compromisso, em que nós nos conformamos em sermos membros de uma igreja, de uma religião, devotos de uma fé qualquer que seja, mas nós não assumimos o nosso compromisso com a nossa vocação em Cristo, de que é ser sal que salga, luz que alumia, pedra que constrói. Porque se nós não formos sal que salgamos, então nós não fazemos diferença alguma, para nada serviremos, nada, a não ser jogado no chão para ser pisado pelos homens. Falar apenas não adianta, apenas orar também não adianta. É preciso agir, é preciso fazer algo, é preciso realizar algo, porque nós somos pedras vivas, chamados pelo Senhor para nos movermos. Mas como é que pedra se move se pedras são mortas? Nós somos pedras vivas, somos movidos sob a inspiração do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos enche de vida. Espírito Santo é a vida de Deus em nós,
é a ação de Deus em nós, é a presença de Deus em nós. Então é o Espírito Santo que nos enche de vida e nos move para que sejamos pedras vivas movidas pelo Senhor. Então o Senhor tem sonhos e desejos. Para que nós sejamos pedras vivas e edifiquemos essas outras realidades, nós temos que comungar dos mesmos sonhos e desejos de Deus. Nós temos que, de fato, não aceitarmos e repelirmos estas realidades que negam o Evangelho, que vão contra o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós só seremos assim se nós tivermos compromisso com a nossa vocação. Nós temos às vezes compromisso com a instituição religiosa, com o pastor, com alguma pessoa, mas nós às vezes perdemos o nosso compromisso com a vocação para a qual fomos chamados, de sermos transformadores nesse mundo em construção, de sermos pedras vivas nesse mundo em construção. Quantas vezes pegamos o arado, numa outra metáfora que Jesus usa, e estamos trabalhando bem, mas aí, como ele mesmo diz, alguns deixam o arado e olham para trás. E ele disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, e não é digno do reino. Então nós não podemos desistir, nós não podemos imaginar que não é possível transformar as coisas, nós não podemos ser absorvidos, consumidos pelo desencanto e pelo cinismo. Eu acho mesmo que muitas vezes, em vez desse compromisso com a nossa vocação de transformação, a religião atual, e aí eu não excluo a nossa comunidade, nós temos que olhar para nós mesmos como um espelho. Eu acho que a religião atual tem produzido pessoas mimadas, consumidores de produtos religiosos, pessoas que querem ter uma fé de barganha, que funcione apenas para os seus próprios interesses. É por isso que se multiplicam os movimentos que têm a promessa do milagre garantido. Toda vez que eu estou passando pela avenida, eu não vou dizer qual é a avenida, por uma avenida aqui da cidade, é que depois vai para o rádio sair, por uma avenida aqui da cidade, eu vejo uma placa assim, igreja tal, que eu não me lembro o nome da igreja, mas eu me lembro o subtítulo. Tipo assim, tem Igreja Betesda, lugar de misericórdia. Nessa aí tem igreja não sei o que, o subtítulo: aqui o seu milagre é garantido. Sério. Alguém deve ter visto já. É uma portinha assim, tipo um botequinho assim. Aqui o seu milagre é garantido. Aí eu sempre que eu passo, tinha que colocar assim também, tinha que completar: ou o seu dinheiro de volta, né? O problema é que o dinheiro não vai de volta. Aqui o seu milagre é garantido, mas se der errado a culpa é sua mesmo, porque você não teve fé. O dinheiro fica com a gente. É um horror, isso é um absurdo. A gente ri, mas era para chorar. Como é que pode a pessoa prometer um negócio desse? Ou seja, aí fica criando pessoas que trocam bênção por dinheiro, dinheiro por bênção. Isso não tem nada a ver com Jesus. Vocês conseguem compreender o quão distante isso está de Jesus Cristo? O quão distante. O chamado dele não é para a gente ficar trocando o dinheiro por bênção e ter milagre garantido. O chamado dele para nós é que nós sejamos pedras vivas para a construção de um outro mundo possível. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Ele nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo, para sermos um farol numa sociedade em trevas, para sermos fonte de amor no mundo egoísta e violento, para sermos defensores da justiça no mundo desigual e injusto. A nossa vocação e o nosso chamado é para sermos solidários no mundo de gente que só pensa em si, para sermos desapegados do poder no mundo em que pessoas fazem tudo pelo poder. A nossa vocação, Jesus nos chamou para irmos contra a maré e construirmos um mundo que reflita os valores do reino de Deus, que são paz, justiça e alegria, em que a virtude suprema é o amor, mãe de todas as outras virtudes. E isso é muito diferente de ficar barganhando bênçãos egoístas com um Deus infantilizado e infantilizador. Nossa vocação é para sermos pedras vivas, para edificarmos a sua igreja.
e que esta igreja seja uma comunidade viva e que viva de modo santo e agradável. E quando é que a igreja vive de modo santo e agradável? Quando ela é composta de homens e mulheres que têm o compromisso de transformar as realidades ao redor e construir um novo mundo possível, que tenha homens e mulheres que se percebam, que se assumam pedras vivas para a construção de um outro mundo possível. Quantos podem dizer amém? Que assim seja na Igreja Bethesda hoje à noite.